Olá, empresário, tudo bem? Hoje a gente vai mostrar uma calculadora que a gente fez para ajudar o empresário do Simples Nacional. Então, se você tem dúvida se os dados do seu Simples Nacional, os cálculos estão corretos, eu convido vocês a utilizar a planilha que a gente fez para facilitar o cálculo e vocês entenderem o valor da sua guia no final do mês. Bom, como todas as planilhas que a gente está fazendo, elas estão no site da CLM, elas ficam aqui na aba Soluções e a gente tem as calculadoras. Basicamente, aqui eu vou apresentar hoje a calculadora do Simples Nacional, mas a gente tem outras, tá? E basicamente utilizar essa planilha é muito simples, a gente só preenche dois campos. O primeiro, a receita bruta dos últimos 12 meses, e o segundo, aí você vai ter que saber o anexo que sua empresa se encontra e preencher basicamente o faturamento mensal deste mês atual no anexo correspondente. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui de uma empresa, de uma indústria, tá? Que ela faturou nos últimos 12 meses R$1.500.000, R$1.200.000, 100 mil por mês. E aí, como ela é indústria, as indústrias ficam no anexo 2 do Simples Nacional, tá? Então vamos supor que durante o mês vigente atual, ela faturou R$50.000. Basicamente eu digito esse valor aqui, clico em calcular, ele já dá a alíquota efetiva e o valor do Simples Nacional, simples assim, tá? E aí alguns recados importantes, principalmente os principais erros que eu vejo de empresários calculando Simples Nacional estão relacionados à receita bruta dos últimos 12 meses. Primeira questão, o mês atual não faz parte do cálculo da receita bruta dos últimos 12 meses. Então, se você está calculando o Simples de junho, você vai pegar a receita bruta dos últimos 12 meses até maio, tá? Você não pega junho. Então, o faturamento atual do mês não faz parte da receita bruta dos últimos 12 meses. Então, esse é o ponto importante. Muita gente erra aí nisso. Às vezes liga pra gente aqui falando que o Simples está errado porque pegou do atual mês e, na verdade, tem que pegar sempre o dos últimos 12 meses, não considerando o mês atual, tá? Segundo recado importante, se você não possui ainda 12 meses para calcular, então vamos supor, você faturou R$100.000 em janeiro, R$50.000 em fevereiro e a gente está em março, você só tem 2 meses para fazer o cálculo. Você não coloca aqui R$150.000. O governo ele quer que você projete, baseado nos meses que você tem de amostra, o quanto que seria essa receita dos últimos 12 meses. Como projeta isso? Fazendo uma média ponderada. O que você faz? Você soma a receita de janeiro, lá 100 mil, com a receita de fevereiro, 50 mil, divide por 2, vai achar 75 mil, por exemplo, e multiplica por 12. Aí, por exemplo, nesse caso, a receita dessa empresa seria, dos últimos 12 meses, projetada seria R$900.000. Esse é o valor que você precisa colocar aqui na receita bruta dos últimos 12 meses, tá? Ademais disso, é você saber a tabela que você se encontra, você vai pegar essa receita bruta dos últimos 12 meses, encontra o anexo que você está calculando, então no nosso caso ali, 1.200.000, né? Você encontra aqui 1.200.000, qual faixa do anexo tá? No caso aqui tá na quarta, né? 1, 2, 3, 4, 720 mil até 1.800.000, você já sabe qual faixa você precisa fazer o cálculo. A alíquota, multiplica pela alíquota. A alíquota está aqui, ó, tá no anexo, lá na lei do Simples Nacional. Já está pronto. Subtrai a parcela a deduzir. Onde que ela está? No mesmo anexo do Simples Nacional, lá na lei do Simples Nacional, tem aqui a parcela a deduzir. Você subtrai ela. E divide pela receita bruta dos últimos 12 meses. Então, com isso você encontra a alíquota efetiva. Lógico que quando você está colocando a receita bruta dos últimos 12 meses multiplicado pela alíquota nominal menos parcela a deduzir, antes de dividir, se você está fazendo Excel, põe um parênteses. Por quê? Porque senão o Excel ele vai dividir a parcela a deduzir pela receita bruta dos últimos 12 meses diretamente. Não, você precisa primeiro fazer
valor da receita bruta dos últimos 12 meses, multiplicar pela nominal, subtrair a parcela a deduzir, com esse resultado você divide pela receita bruta dos últimos 12 meses. Então, fazendo esse cálculo, é muito tranquilo calcular o Simples Nacional. Joguei aqui para o meu Excel um exemplo do que a gente está conversando da indústria que fatura 1.200.000. Vamos fazer ao vivo aqui. Como que a gente faz? 1.200.000 vezes a alíquota. Que alíquota é essa? A alíquota do anexo. Você precisa ter um anexo em mãos. Sem um anexo você não consegue saber a alíquota. Então vamos lá para o anexo. No conteúdo da CLM aqui tem um anexo. Então, quem fatura 1.200.000 e é uma indústria, a gente entra nessa faixa 4 aqui, 720.000 até 1.800.000. A alíquota é 11,20. Então põe aqui 11,20. Depois a gente tem que jogar a parcela a deduzir. No nosso caso aqui, R$22.500.000. Tá? R$22.500. Com isso a gente tem todos os inputs em mãos para descobrir a alíquota efetiva. Que nada mais é que aplicar a fórmula que está descrita no conteúdo, está descrita aqui no Excel. Receita bruta dos últimos 12 meses, vezes a alíquota, menos parcela a deduzir. Esses valores precisam estar entre parênteses, tá? Dividido por receita bruta dos últimos 12 meses. No caso aqui, a alíquota efetiva para essa empresa que fatura 1.200.000, tá? No anexo de indústria, é 9,32%. E aí o sistema ali da CLM pode ter dado 9,32 ou 9,33, vamos ver aqui. 9,32%, tá? Final. Basicamente eu pego o faturamento do mês atual, R$50.000, no nosso exemplo, e multiplico o faturamento do mês vezes a alíquota efetiva. Esse é o valor da guia do Simples que você paga no final do mês. Você vê que é muito tranquilo calcular. Você precisa ter os anexos em mãos para saber em qual faixa você se encontra para encontrar a alíquota nominal, a parcela a deduzir. Sem isso você não calcula. E nunca confunda a receita do mês atual com a receita dos últimos 12 meses. Lembrando que ela não compõe essa base. Com isso eu tenho certeza que você vai conseguir calcular o seu Simples Nacional, vai conseguir comparar a sua guia do DAS para ver se não tem nada errado ali no final do mês, conhecer um pouco mais e pagar seus tributos de maneira correta. Tá? Então esse é o vídeo de hoje. Eu agradeço muito pela sua visualização. Se puder, inscreva no nosso canal da CLM. A gente vai trazer mais conteúdos desse tipo, sempre com materiais práticos, planilhas, calculadoras, para que você possa utilizar na sua gestão do dia a dia da sua empresa de maneira prática e rápida e sem perda de tempo, tá? Então, muito obrigado e até a próxima. Agora sim, bem melhor. Nossa, isso agora. Bom, vou mandar esses dois para vocês. Manda aí, a gente trabalha neles. Você trabalha, depois vocês me mostram.